Olá, primeiro ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Hoje começamos um novo caderno, caderno 3 do material. E o tema que vamos abordar de início será triângulos. Mais especificamente seria a semelhança de triângulos e trigonometria do triângulo retângulo. São esses dois temas de saída. E depois mudamos o tema novamente, que eu acho que para cálculo exponencial, radiciação e logaritmo, tá? Então vamos, para falar de triângulos, como eu disse agora há pouco, o primeiro tema é semelhança de triângulos. Eu prefiro, antes de falar de semelhança de triângulos, fazer uma revisão sobre as propriedades geométricas dos triângulos. Eu acho que vocês já devem ter visto isso no ensino fundamental, nos últimos anos do ensino fundamental, mas é bom dar uma revisada antes de começar semelhança de triângulos, porque a semelhança ela se desenvolve a partir de uma teoria de proporções, tá? Então é bom que já estejamos familiarizados com algumas propriedades geométricas de triângulos. Então hoje considerem a aula como uma introdução ao tema do caderno 3, tá certo? Então vamos começar. Triângulo é um polígono de 3 lados. Então aqui dei 3 exemplos, sempre são 3 lados. Segunda coisa é que os triângulos, por terem 3 lados, eles sempre possuem 6 ângulos, certo? 3 ângulos são internos e 3 ângulos externos, certo? Aqui na figura ao lado eu deixei indicado, os ângulos internos são esses que estou indicando com o cursor de cor verde, e os ângulos externos estão em cor rosa. Então você vê que o ângulo externo eu construo a partir do prolongamento de um dos lados. E observem que nesse caso aqui, que eu estou indicando com o cursor, a soma desses dois ângulos devem ser de 180 graus, certo? Bom, é isso. Vamos continuar. Classificação, eu estou falando rapidinho, como eu disse, é mais uma revisão esse tema. Eu considero dessa forma. Classificação, os triângulos podem ser classificados quanto aos seus lados ou ângulos. Então, se eu classifico quanto aos lados, existem 3 casos possíveis. Eu posso ter um triângulo que tem os 3 lados iguais, esse triângulo é chamado de equilátero. Veja, esse prefixo equi significa igual, você tem equilíbrio, equivalente, certo? São palavras que indicam igualdade, porque o equi é esse prefixo, o equilátero seria lados iguais, tá certo? Quando os 3 lados do triângulo são iguais, é um triângulo equilátero, que é um triângulo muito particular, se constrói muitos sólidos a partir dele. Quando tenho o triângulo isósceles, que é um triângulo que possui somente 2 lados iguais e o terceiro lado é diferente, certo? E o escaleno é um triângulo de 3 lados diferentes. Aqui nessa figura ele já antecipou outra informação interessante, que é a seguinte: quando o triângulo é equilátero, os 3 ângulos internos dele são iguais entre si. Nesse caso, cada um deles forma 60 graus. Quando o triângulo é isósceles, os 2 ângulos da base, que esses dois estão indicados em amarelo, são iguais entre si. E esse terceiro lado aqui é chamado base. E escaleno não tem nenhum ângulo igual, certo? Quanto aos ângulos, eu tenho 3 casos possíveis também. Eu tenho o triângulo chamado acutângulo, que é um triângulo cujos ângulos internos são menores que 90 graus, como estou escrevendo aqui. Eu dou um exemplo aqui nesse triângulozinho. Você vê que tem um ângulo aqui de 60 graus, outro de 40 e 80. Todos eles são menores que 90 graus. Quando um ângulo é menor que 90 graus, se diz que o ângulo é agudo. Daí que vem a palavra acutângulo. Não se usa muito essa terminologia, mas é importante usar aqui nesse caso para mostrar que existe esse tipo de triângulo. O segundo caso é um triângulo muito importante, que é chamado retângulo, porque ele tem um ângulo reto, que é esse que estou indicando com o cursor. Está aqui embaixo, ó, 90 graus. Ângulo reto é igual a 90 graus. Quando é assim, sempre se representa o ângulo não dessa forma aqui, como faço uma curva, eu faço um quadradinho.
e a representação mais precisa é um quadradinho com um ponto no centro. Quando forma um triângulo retângulo, que a gente vai usar bastante ele em trigonometria, surgem os lados adquirem nomes particulares. O lado oposto ao ângulo de 90 graus chama-se hipotenusa, e os lados adjacentes ao ângulo de 90 graus, catetos. Certo? E o terceiro caso é quando tem um ângulo que é maior que 90 graus. Quando um ângulo é maior que 90 graus, se diz que o ângulo é obtuso. Daí o nome do triângulo, obtusângulo. Certo? É claro que os dois outros ângulos vão ser agudos, mas tem um ângulo que é obtuso. Então o triângulo é obtusângulo. Certo? É claro que esse triângulo obtusângulo ou retângulo jamais podem ser triângulos equiláteros, né? Certo? O equilátero é sempre um triângulo acutângulo. O triângulo retângulo, ele pode ser isósceles. Aí sim, esses dois ângulos daqui seriam de 45 graus e a base desse triângulo seria a hipotenusa. Se usa bastante esse triângulo também. Bom, aqui eu deixei um exemplo, o triângulo obtusângulo. Aqui, o ângulo maior que 90 graus, aqui, que estou indicando com o cursor. 135 graus, certo? E os dois outros ângulos aqui são agudos. Tudo bem até aqui, gente? Acho que nenhuma novidade, né? Bom, aqui eu indico algumas propriedades importantes de triângulos. Eu estou inserindo essa explicação porque eu estou sentindo no segundo e terceiro ano, quando eu falo de triângulos, não sei se vocês se esquecem, não sei, porque esse é um tema de ensino fundamental mesmo, mas é importantíssimo, né? Gente, essas propriedades, deixa eu passar o carro, são muito importantes, por isso que eu não tenho problema de estar repetindo elas. A primeira propriedade é que, bom, primeira não, aqui a primeira propriedade, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Lembrando, o ângulo interno são esses aqui, ó, certo? Estão dentro do triângulo. Então, somando esses três aqui, tem que ser 180 graus a soma. Então, aqui eu peguei 3 exemplos, que são os exemplos que estão aqui em cima, precisamente. Aqui, se eu somo 80 mais 60 mais 40, vai dar 180 graus. No segundo caso, aqui eu tenho um ângulo reto, que é 90 graus, 66 e 24, somando todos eles, 180 graus. E no terceiro caso, 135 mais 30 mais 15, também 180 graus. Essa regra é muito importante, tá? Outra propriedade, aquilo que eu expliquei atrás, não? Triângulo equilátero. Dado que os três lados são iguais, os ângulos internos também são iguais. Então aqui tenho os três ângulos indicados por alfa. Se eu somo os três, usando a propriedade anterior, a soma é 180 graus. Fazendo a conta, chega-se no ângulo de 60 graus. Certo? Quer dizer, o ângulo interno do triângulo equilátero é 60 graus, é uma consequência dessa propriedade aqui, da soma dos ângulos internos de um triângulo ser sempre igual a 180 graus. Certo? E no triângulo isósceles, dado que possui dois lados iguais, os ângulos da base também serão iguais. Então a base seria esse aqui, certo? Que é o lado diferente. E os dois lados iguais estão aqui em cima. Então esses dois ângulos daqui são iguais entre si. É o triângulo isósceles. Aí tem muitos probleminhas podem ser resolvidos a partir dessa propriedade, né? Suponha que tem aqui um problema. Peguei como exemplo, ó. Tem um ângulo de 30 graus aqui. Eu pergunto qual que é o ângulo alfa, dado que os dois lados aqui são iguais. Aí você usa a propriedade que vimos, a soma dos ângulos internos, 180 graus. Passo o 30 para o outro lado, alfa mais alfa dá 2 alfa. 180 menos 30 dá 150. Passo o 2 dividindo. Então o ângulo da base, esse aqui vale 75 graus e esse outro do lado também é 75 graus, porque o triângulo nesse caso é isósceles. Certo? Aqui é uma propriedade, gente, que escapa muito com vocês, também é muito importante, ele é muito evidente e também, de novo, é uma consequência dessa primeira propriedade, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. É a chamada ângulo externo de um triângulo, não? Então, o ângulo externo, como eu falei aqui atrás, que é um ângulo importante também, que são os que estão indicados em rosa, ele é obtido pelo prolongamento de um dos lados. Certo? Então esse beta que é um ângulo externo, esse y é um ângulo externo e esse alfa também.
Então, a propriedade dele é a seguinte. Cadê? Aqui. Aqui eu estou explicando, não? O ângulo externo de um triângulo é obtido a partir da prolongação de um dos lados. Então, aqui eu prolonguei esse lado aqui de baixo. Nesse caso, o ângulo externo seria x, certo? E A, B e C são ângulos internos. Então, a propriedade diz o seguinte, que esse ângulo x é igual à soma desses dois ângulos aqui, que é A mais C. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas que vocês resolvem com isso. Tá? Então, aqui eu faço uma demonstração. A mais B mais C é 180 graus, certo? E o ângulo X e o ângulo B são chamados suplementares. O que significa isso? Significa que a soma dos dois é 180 graus. Dá para ver pela figura, né? Que B mais X é 180 graus. Então, passo o X para o outro lado, o B fica 180 menos X. Aí eu pego esse B aqui e coloco ele aqui, ó, nessa posição. Venho para cá, ó. Então, ficou A mais B, o B agora é 180 menos X, que é essa igualdade aqui, certo? Mais C é igual a 180. Passo 180 para o outro lado, vai ficar negativo. Passo o X para o outro lado, ele fica positivo, tá aqui. 180 menos 180 se cancela, vira zero. E aqui está demonstrado, A mais X, perdão, A mais C é igual a X, como eu queria mostrar. Então, aqui nessa figura aqui de trás, cadê? Aqui, por exemplo, o alfa que está aqui, ele é igual à soma desse ângulo aqui, acho que essa letra grega chama-se sigma mais epsilon. Esses dois aqui somados é igual a alfa. Se eu pego, por exemplo, esse ângulo y, vai ser o ângulo, esse ângulo aqui, que estou indicando o concursor, mais essa outra letrinha que está aqui. Esses dois. E o beta, por sua vez, é esses dois aqui somados. Certo? Essa propriedade é muito importante. Tá certo? E acabou. Aqui está a atividade. Atividade basicamente é aplicar essas propriedades que eu estou mencionando. E a ideia, basicamente, é que vocês se familiarizem com essa, principalmente a propriedade do ângulo externo. Que sempre escapa muito com vocês. Tá certo? E na aula, essa atividade dessa semana, na semana que vem eu começo semelhança de triângulos. E a semelhança de triângulos mexe muito com os lados de um triângulo, mas principalmente com os ângulos. Então é muito importante vocês terem isso em vista. Saber mover os ângulos de um triângulo. Tá certo, gente? Então essa aula é importante, apesar de ser um pouco mais curtinha. Façam a atividade, façam bem. No caso aqui, eu não deixei espaço para resolver aqui na própria folha, porque eu não quero que façam aqui, façam no caderno, tá? Copiem a figura no caderno e façam a resolução ao lado. Tudo bem, gente? Então é isso que eu queria falar. Eu espero que todos vocês tenham uma boa semana. Se tiver alguma dúvida, busquem-me. Se tiver algum problema, busquem-me. Estou à disposição de vocês. Tá certo? Então é isso. Então, uma vez mais, uma boa semana e até a próxima. Tchau!